Agora sim, Uribe, a gente abre espaço para uma entrevista muito importante para a gente continuar repercutindo as negociações que tentam frear o tarifaço. Vamos conversar agora com o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, que representa nos Estados Unidos, tudo bem, embaixador, a Confederação Nacional da Indústria nessas conversas. Bom, eu queria que o senhor explicasse para a gente primeiro como é que se dá esse tipo de audiência, porque há muitas dúvidas aqui no Brasil, a gente acompanha as audiências no Congresso Nacional, eventualmente, e são audiências ali, discussões informais. É algo nesses termos também ou tem capacidade para surtir um efeito prático na decisão final dos Estados Unidos sobre as tarifas? Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar com vocês. Essas audiências, elas tendem a seguir um padrão bem rotineiro, né? Bem comum. Em geral, você tem uma sala bastante grande, onde você tem os investigadores sentados numa mesa mais alta, e aí você tem várias mesas que ficam de frente para a mesa principal, onde as pessoas fazem as suas apresentações orais. São apresentações orais bastante curtas, são um limite de 5 minutos para cada pessoa, e são 2 dias, vários painéis a cada dia. Eu, por exemplo, só falo amanhã, nos 3 primeiros painéis. E normalmente você faz a sua apresentação de 5 minutos e ao final da sua apresentação as pessoas que estão no painel, investigadores, né, portanto, pode ser do STR, pode ser do Departamento do Comércio, pode ser do Departamento de Estado, eles colocam lá uma composição de representantes oficiais e eles às vezes fazem uma pergunta, às vezes fazem 2, é raro uma interação prolongada. Normalmente é uma perguntinha e você responde aquela pergunta de uma maneira bastante objetiva, deixando claro que os seus argumentos centrais também estão presentes na parte escrita, né? Que a gente apresenta os comentários por escrito. Isso foi feito no dia 1º passado. Então agora é só um resumo desses e vamos dizer assim, uma priorização dos temas e dos argumentos que você acha mais importantes para apresentar aos investigadores. Em geral, é essa a dinâmica que nós vemos lá. Embaixador, a gente tem visto uma série de tentativas do governo brasileiro de contra-argumentar o que foi apresentado pelos Estados Unidos, porque acontece em uma narrativa política e ideológica sem uma razoabilidade econômica e técnica. Como o senhor acredita que essas exposições podem demover o governo norte-americano a impor essa sobretaxa? Bom, as apresentações, de uma maneira geral, sejam elas escritas, sejam elas orais, elas tendem a ser divididas em 2 partes. A primeira parte é técnica, onde você contrapõe os argumentos que foram feitos pelo STR para justificar a imposição das tarifas adicionais. Então, você explica que todos aqueles argumentos, aquelas insinuações, alegações, não fazem sentido, não se sustentam nem do ponto de vista fático, nem do ponto de vista jurídico. E que, portanto, a medida em si ela não é justificada. Mas, além disso, tem um lado um pouco mais político, né, que nós falamos da importância de ter uma perspectiva de colaboração, de negociação produtiva, de não prejudicar a integração das cadeias produtivas dos 2 países, que no fim das contas seria um tiro no pé dos 2 países, né? Mas sobretudo dos Estados Unidos, que é quem está impondo as medidas. Então, em geral, é assim que a gente apresenta. Agora, é uma medida que, na verdade, foi criada para justificar o aumento das tarifas. O presidente Trump, desde o começo, disse que queria subir as tarifas por 2 motivos centrais. O primeiro deles era provocar ou viabilizar a reindustrialização dos Estados Unidos, então, encarecendo a importação. Ele estima que
haverá investimentos produtivos nos Estados Unidos para compensar o preço mais alto das importações, e o outro objetivo é de aumento de arrecadação mesmo. Eles estão com subsídios, com estímulos ao setor produtivo americanos, introduzidos já no Congresso e aprovados, e eles querem compensar, pagar por esses incentivos, em parte com a arrecadação dos impostos de importação. Então, me foi dito com muita clareza. Eu tive no Departamento de Estado, tive no STR recentemente, semana passada, se não me engano, ou 2 semanas atrás, e me foi dito com muita clareza que os impostos virão, essas taxas virão. Eu acho muito difícil que a gente consiga, nessa altura do campeonato, reverter isso. Agora, temos a esperança de, por exemplo, aumentar a lista de exceção, colocar mais produtos ali dentro, que não serão sujeitos a esses impostos. A lista já é grande, mas não grande o suficiente. Ainda tem mais de 4 mil produtos que serão afetados por essas medidas, né? 1/3 das nossas exportações para os Estados Unidos continuam sendo afetados pelas medidas. Então, a gente espera poder negociar e estamos estimulando os Estados Unidos a criar um mecanismo de revisão das isenções, das listas de isenções, para nós apresentarmos casos específicos de produtos que não deveriam estar sob essa medida, porque é contraproducente para o próprio Estados Unidos. Então, temos essas expectativas, mas são limitadas. Diretor, a gente conversando com os diplomatas, né, com quem tem participado dessas tratativas, representantes dos ministérios aqui em Brasília, a gente ouve muito sobre o quanto eles estão convencidos de que há uma decisão política ideológica que se sobrepõe a uma eventual decisão baseada na técnica, nos números, nos dados que estão sendo apresentados pelos setores e pelo governo brasileiro. O senhor tem essa mesma sensação? Qual é o nível de influência hoje, o senhor diria, da política nessas negociações com os Estados Unidos? A gente precisa entender melhor o que significa essa decisão política ideológica, né? O que há é uma decisão de política industrial dos Estados Unidos, que não se aplica apenas ao Brasil. Então, não tem nada a ver com ideologia com relação ao Brasil ou qualquer outro país, né? Essas medidas de tarifas adicionais e essa investigação da 301, se você pegar as duas investigações, tem uma específica contra o Brasil e tem uma outra que pega mais de 60 países, né, que alega controles de importação de trabalho forçado, que é insuficiente nesses países. Nós estamos falando aí de uns quase 90 países, né, que estão sendo afetados por isso. Então não é uma coisa bilateral, né? Não é uma decisão dos Estados Unidos que tem a ver necessariamente com um relacionamento bilateral com esses 90 países. Tem a ver com uma política industrial norte-americana, que agora quer aumentar os impostos. Eles acham que os impostos de importação nos Estados Unidos são muito baixos, que não viabiliza a produção doméstica e que viabiliza e favorece a importação. Então, eles querem mudar essa realidade. A meu ver, é um cálculo equivocado, do ponto de vista estritamente econômico, né? Mas, se nós caracterizarmos que é uma visão política e ideológica, a de você ter um nacionalismo maior, de você ter uma produção doméstica mais robusta, menor dependência de supridores externos, coisas desse tipo, aí sim a gente pode entender com esse ângulo. Embaixador, o senhor tem explicado, então, que não é uma questão ideológica, é uma questão de reindustrialização dos Estados Unidos e aumento da arrecadação. E na avaliação do senhor, há ainda pelo menos uma margem de negociação para aumentar a lista de exceções dos produtos que serão sobretaxados: calçados, equipamentos, máquinas, pescados, crustáceos. O senhor vê um cenário mais favorável para algum desses produtos entrar eventualmente nessa lista de exceções? Acho que a chave, vamos dizer assim, do sucesso é você conseguir provar algumas coisas. A primeira é de que
o seu produto, se ele for sobretaxado, vai encarecer muito a cadeia produtiva americana, vai encarecer o preço, né, no fim da linha para o consumidor americano. Isso é muito importante. Outro aspecto fundamental é você mostrar que não há alternativas de suprimento, ou seja, se ele não importar esse produto do Brasil, ele não encontrará isso dentro do mercado americano, porque a indústria americana não tem esse produto para oferecer, e isso é muito comum, acontece com grande frequência, ou ele conseguir mostrar que isso virá de outros fornecedores a um preço muito mais alto. Quer dizer que pode até ser que haja supridores alternativos de outros países, mas que isso vai encarecer muito a cadeia produtiva, né? Então, se você conseguir mostrar tudo isso, mostrar que a própria indústria americana vai sofrer com isso, né? Uma boa parte do comércio bilateral, Brasil e Estados Unidos, é intrafirma. São empresas comprando insumos delas próprias. Por exemplo, 62% das exportações brasileiras hoje para os Estados Unidos, desses produtos que estão sendo afetados por essas tarifas, é de insumos, não são um produto final. São insumos na cadeia produtiva norte-americana. Portanto, vai encarecer a produção dentro dos Estados Unidos, né? Em alguns casos, talvez até inviabilizar. Então, acho que esses são os argumentos mais fortes. E francamente, o caminho que tem que ser mostrado mais eficaz é o caminho de você conseguir aliados dentro dos Estados Unidos. São as congêneres americanas, são os clientes americanos que vão bater na porta do Departamento de Estado, do Departamento de Comércio, do STR e da própria Casa Branca, para dizer, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, vocês estão prejudicando nós próprios estamos sendo prejudicados com isso. Esse caminho tem sido muito mais eficaz do que o caminho das negociações. Na verdade, nenhuma das exceções que foi aplicada até hoje, nenhum dos produtos que entrou na lista de exceções dos Estados Unidos foi por causa das negociações entre os dois países, que estão paralisadas, não digo paralisadas, mas que não estão fazendo avanços, né? E uma parte culpa a outra, né? Eu tive aqui com grande frequência, eu ouço eles reclamando, dizendo que o Brasil não está negociando, que o Brasil tá enrolando, que está querendo fazer uma negociação tradicional, e que não é assim. Veja o que os outros países fizeram, os acordos que eles fecharam com outros países, o Brasil não quer se engajar da mesma forma. Bom, e o Brasil pensa o oposto, acha que são os americanos que não estão negociando, que não querem apresentar uma lista de pedidos, que ficam dilatando as negociações. Então, as partes ficam se acusando. O setor privado não pode se dar o luxo de esperar que as negociações oficiais caminhem, avancem. Então, tem que procurar os seus caminhos, tem que procurar os seus atalhos, e é isso que nós estamos fazendo. A Larissa Rodrigues, nossa analista, está aqui nos estúdios de Brasília e faz a próxima pergunta. Tudo bem, embaixador? Boa tarde. Embaixador, ouvindo o senhor falando agora, acho que vai muito na linha do que a gente ouviu, de que tem 11 produtos que o Brasil é o fornecedor principal para os Estados Unidos. Então, quando o senhor fala, aí entraria ali o álcool, tem, deixa eu pegar outros nomes aqui, hidróxido de alumínio, granito também. Quando o senhor fala nessas exceções, seriam esses 11 que vocês estão trabalhando, porque não dá para chegar com todos os produtos? E esse entendimento de que essa taxa ela vai começar, a gente está falando de mais 27,5%, o senhor vê, ou o senhor vê margem pelo menos para quê? Porque hoje a gente já tem uma taxação de 10%, mais ou menos até o final do mês. Seria mais 27 chegando a 37,5%, ou diminuir um pouco essa taxa, o senhor também acredita ser possível? Bom, o ideal é reduzir a taxa. Francamente, eu até agora não ouvi nada que me permitisse ser otimista com relação a conseguir uma redução dessa taxa que foi anunciada. Por outro lado, nos foi sinalizado a mim pessoalmente, que eventualmente produtos que façam sentido e que mereçam estar na lista de exceções, que deveria haver espaço para esse tipo de ponderação, de argumentação. E aí, Clarissa, por exemplo, esses 11 produtos, né? Esses 11 produtos são produtos óbvios em que o Brasil é o maior fornecedor. Olha, se o Brasil é o maior fornecedor,
Provavelmente é porque é o mais competitivo, é o que está entrando com preços melhores, né? Então, se você não importar do Brasil, haverá uma dificuldade maior de encontrar supridores alternativos a custo competitivo, né? Então, isso é um ponto. Mas isso não é a única situação. Há situações, por exemplo, em que você tem a empresa americana dependente daquele supridor brasileiro. Então, esse produto pode nem aparecer como o Brasil sendo o maior supridor dos Estados Unidos, ser um daqueles 11, vamos dizer assim. Mas aquele produto é essencial para uma determinada indústria ou para um determinado setor nos Estados Unidos, que depende das importações do Brasil para aquela empresa, para aquele produto específico, né? E isso é muito comum. Isso é muito comum. E essa situação não vai ser captada pelos números no agregado, né? Isso precisa que seja feita a apresentação técnica, que você vá com o seu cliente, que vá com sua contraparte americana, para falar com as autoridades americanas e explicar a situação específica daquele produto. Isso acontece com enorme frequência. Obrigada, embaixador, também ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, acompanhando de perto as tratativas com os Estados Unidos sobre o tarifaço. Até uma próxima, um bom trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos. E boa sorte, embaixador. Esperamos que haja, então, algumas exceções nessa lista. Obrigado.